meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto, aquele que vai te ajudar a conseguir aquela vaga que você tanto quer no ICMBio. O Soma está disponibilizando algumas aulas gratuitas aqui na nossa plataforma do YouTube para você conhecer tudo que a gente pode te oferecer, né? Eu sou a professora Lilian Moraes, sou bióloga, sou doutora em Ciências Ambientais, sou professora aqui do Soma e hoje eu estou responsável por falar com vocês sobre a Instrução Normativa número 4, tá certo? Mas não é só isso, vocês têm que conhecer a plataforma do Soma, vocês têm que conhecer tudo que a gente tem para te oferecer, para te ajudar a conseguir passar nesse concurso do ICMBio. Gente, a gente tem aulas para toda a parte específica do edital. Então, terminando essa aula aqui, não deixa de visitar o site para você ver tudo que o Soma tem para te oferecer. Mas é tudo mesmo. Toda a parte específica do edital você encontra no Soma, certeza. Mas hoje, essa aulinha é sobre uma instrução específica, tá? A Instrução Normativa número 4. Que foi publicizada, né, dia 15 de fevereiro de 2024. Então, vamos lá? Vamos de aula? Beleza, então, gente. Se vocês precisarem entrar em contato comigo ao final dessa aula, ficaram com alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, pode me encontrar no Instagram, tá? Meu arrobinha tá aparecendo aí para vocês. Pode entrar em contato que eu respondo todo mundo. Bom, como essa é uma instrução normativa que foi lançada em 2024 e eu estou aqui gravando em 2024 para vocês, ela ainda não caiu em nenhuma prova, né? Então a gente não sabe como a banca vai cobrar. Portanto, a gente vai falar sobre ela de uma maneira bem ampla. Claro que a gente não tem tempo de ler a lei juntos, a instrução normativa. Então isso fica de dever de casa, mas eu vou tentar aqui ajudar vocês a mais ou menos entender o que essa instrução normativa veio fazer, tá certo? E eu peço de antemão que vocês me perdoem, porque em alguns momentos pode ser que eu me refira a ela como uma lei ou a uma norma, mas isso é ato falho meu, tá? Saibam que eu estou me referindo à Instrução Normativa número 4, tudo bem? Bom, o artigo 1º da lei, tá vendo? Estão prestando atenção, né? Foi um teste. O artigo 1º desta instrução normativa diz o seguinte: esta instrução normativa disciplina, no âmbito do ICMBio, as normas e procedimentos para a fiscalização dos contratos e o monitoramento das concessões de serviços, áreas ou instalações de apoio à visitação em unidades de conservação federais para a exploração de atividades de visitação voltadas à educação ambiental, à preservação e conservação do meio ambiente, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a natureza. Tá? Então, o que a gente entende daqui, galera? Que essa instrução normativa aplica-se a todos os contratos de concessão de serviços de apoio à visitação em unidades de conservação federais, com o objetivo de garantir a execução adequada dos serviços, a preservação do meio ambiente e a satisfação dos visitantes, tá certo? E aí, lá no artigo 2º, como é muito comum nas normas, né, nas leis, ele vem trazer as definições, tá? Definições de vários termos que às vezes as bancas pedem, trocam alguma coisa e você tem que ver se está certo ou está errado. Nós não vamos falar sobre eles aqui, mas saibam que existem definições lá como o que é poder concedente, o que é concessionária, comitê gestor, a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Contratual, CEFAC, vamos falar essa sigla muitas vezes aqui hoje, tá certo? Monitoramento da concessão, fiscalização da concessão, então enfim, lá no artigo 2º você vai encontrar várias definições, tá bem? Mas a gente não vai perder tempo falando sobre isso, porque vocês podem ler a instrução normativa e memorizar. Então vamos lá. Uma questão de prova criada, porque essa matéria ainda não foi cobrada em provas do CESP, né? Na modalidade certo e errado. Então eu criei uma questão para a gente responder juntos. Então olha só. Considerando a instrução normativa número 4, julgue o item que se segue. Concessionária é uma sociedade de propósito específico e pode ser formada sob leis estrangeiras, desde que autorizada pelo edital do processo licitatório. Então aqui eu trouxe um exemplo de como a banca pode cobrar essas definições de vocês. Trouxe aqui um termo e a sua definição.
E para você saber se está certo ou está errado, você tem que ler o artigo 2º dessa instrução normativa. O que ele está dizendo aqui é que uma concessionária, tá, pode ser formada sob leis estrangeiras, desde que autorizada pelo edital do processo licitatório. E aí, você que já leu sabe a resposta. Você que não leu, eu já te digo, é errado, galera, tá? Por quê? O que está errado aqui? Tá? Ela tem que ser constituída de acordo, a concessionária, tá? Ela tem que ser constituída de acordo com o disposto no edital do processo licitatório sob as leis brasileiras, tá? Então o problema aqui é que está dizendo que pode ser formada sob leis estrangeiras. Não, tem que ser sob leis nacionais, com um fim exclusivo de execução e ou operação dos serviços, áreas ou instalações de apoio à visitação, objeto do respectivo contrato administrativo. É assim que está lá no artigo 2º dessa lei, a definição de concessionária, tá bom? Então, só um exemplo para vocês entenderem como a banca pode cobrar essa parte das definições. Então, tem que ler, tá? Tem que saber. Artigo 3º. A concessão será regida pelo contrato de concessão e seus anexos, que estabelecem expressamente os direitos, as obrigações e as responsabilidades entre as partes e legislação aplicável. Então, cada concessão tem o seu contrato, tá? No contrato com seus respectivos anexos, e neste contrato vão estar lá explicitados os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes. E são eles que vão reger a concessão, tá bom? Artigo 4º, olha só. A divisão de apoio à fiscalização das delegações, a DAF, compete. E algumas vezes eu vou falar DAF e vocês têm que lembrar que eu estou falando dessa divisão de apoio à fiscalização das delegações, tá bem? Já já vamos entender melhor. Mas o que a DAF faz, né? Orienta, supervisiona, monitora e oferece suporte técnico e operacional às ações de fiscalização dos contratos de concessão de serviços de apoio à visitação nas unidades de conservação federais. Ela também aprova os planos operacionais de fiscalização de contratos elaborados anualmente pela CEFAC. Lembra da CEFAC? Falamos lá atrás. Ela também elabora o Plano Anual Consolidado de Fiscalização das Concessões, elabora o Relatório Anual de Concessões e acompanha e dá suporte às análises dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, conforme o procedimento estabelecido nessa instrução normativa. O que a gente entende disso daqui? Quais são as competências, né, da DAF? Gente, o próprio nome dela dá uma dica pra gente, olha só. Ela é uma divisão de apoio à fiscalização das delegações. Então, ela tem papel central na fiscalização das concessões, tá? As suas atribuições, elas incluem orientar e supervisionar as ações de fiscalização, aprovar plano de fiscalização, elaborar relatório, dar suporte em análises de reequilíbrio econômico-financeiro, assim como o slide está mostrando para vocês. Lembre, então, que DAF está relacionado com apoio à fiscalização, tá certo? E aí, trouxe uma questão para a gente já ir pensando, olha só. Certo ou errado? Compete à DAF orientar, supervisionar e monitorar as ações de fiscalização dos contratos de concessão de serviços de apoio à visitação nas unidades de conservação federais. E aí? Certo ou errado? Tá certo, essa é uma atribuição expressamente prevista lá na instrução normativa, no artigo 4º, inciso 1º, né? Cuidado! Porque se ela dissesse, se a questão dissesse, o item trouxesse assim, compete à divisão de apoio à fiscalização fiscalizar, já não é o que está escrito lá. Porque não é competência dela fiscalizar, é orientar, supervisionar e monitorar as ações de fiscalização, tá certo? Ela é apoio à fiscalização, tá bom? E essa daqui, olha só. A elaboração do Plano Anual Consolidado de Fiscalização das Concessões é uma responsabilidade das Comissões de Fiscalização e Acompanhamento Contratual, a CEFAC. Acabamos de falar sobre as competências, né, da DAF e estava escrito lá que ela é responsável pela elaboração do Plano Anual. Então, não é uma competência da CEFAC, é uma competência da DAF. Portanto, esse item aqui está errado,
tá bom? Gente, eu estou escrevendo com o meu mouse, é por isso que a letra fica horrível, tá bom? O artigo 5º da nossa instrução normativa diz o seguinte: após a publicação do extrato do contrato de concessão, a DAF, a nossa Divisão de Apoio à Fiscalização das Delegações, indicará os membros da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Contratual, a CEFAC, os quais serão designados pelo presidente do ICMBio por meio de portaria. Então, muita atenção aqui, gente, que as bancas adoram cobrar detalhes desse nível, tá? Então, uma vez que o contrato de concessão teve seu extrato publicado, com todas as concessões, tá? A DAF vai indicar membros para compor a CEFAC, que é a Comissão de Fiscalização. A DAF indica, mas quem designa é o presidente do ICMBio. E ele faz isso por meio de portaria. Então, se o item vier, por exemplo, assim: após a publicação do extrato do contrato de concessão, a DAF indicará os membros da CEFAC, os quais serão designados pelo presidente do ICMBio por meio de decreto. Tá errado. O que eu estou te dizendo é por meio de portaria, tá? Portaria. Cada contrato de concessão será acompanhado por uma CEFAC, que se reportará à DAF. Ou seja, a cada concessão firmada, a cada contrato de concessão, uma CEFAC será criada, uma comissão de fiscalização será criada e essa CEFAC se reportará à DAF, ou seja, várias comissões se reportarão à DAF, tá bom? Parágrafo 2º. Após a publicação da portaria, aquela portaria que designa os membros da CEFAC, tá? A designação da CEFAC deverá ser comunicada à concessionária, a qual deverá manifestar ciência. Ou seja, uma vez que a CEFAC foi constituída, a portaria foi publicada, a concessionária, ou seja, a outra parte da concessão, tem que ser informada e tem que manifestar ciência, tá? A CEFAC é quem vai ser responsável por fiscalizar a evolução do contrato, o cumprimento dos cronogramas, a qualidade do serviço, a manutenção das estruturas, a gestão dos resíduos, a satisfação dos usuários, tá? E aí a responsabilidade dos membros da CEFAC também estão bem, como eu posso dizer, detalhadas aqui nessa instrução normativa, tá certo? Então aqui, quais são os membros da CEFAC? Para cada contrato vai ser constituída uma CEFAC, lembram? Pois é. Então, a CEFAC ela é composta por um gestor do contrato, por um fiscal administrativo e por um fiscal técnico, tá? Todos eles são indicados pela DAF. Mas o fiscal técnico, essa indicação tem que ser feita após consulta à chefia da unidade de conservação, tá? Que está ali envolvida naquele contrato de concessão, tá certo? Então, olha só, parágrafo 1º. Todos os membros da comissão devem possuir um substituto que assumirá as atribuições do respectivo titular durante suas ausências e impedimentos eventuais ou regulamentares. Então, a CEFAC é formada por 3 titulares e 3 suplentes substitutos, tá? Parágrafo 2º. Na indicação do servidor, devem ser consideradas a compatibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização, o quantitativo de contratos por servidor e a sua capacidade para o desempenho das atividades. Então, eu não vou indicar qualquer servidor para constituir, para fazer parte de uma comissão, né? Eu preciso levar em consideração tudo isso aqui que a instrução normativa trouxe no parágrafo 2º do artigo 6º, tá? Os servidores designados para o desempenho das respectivas atribuições, conforme a natureza e complexidade do objeto, devem receber treinamento e aperfeiçoamento técnico compatível e permanente. Então, eu tenho que levar em consideração a capacidade do servidor para desempenhar essas atividades, mas eu também tenho que oferecer treinamento e aperfeiçoamento técnico compatível para que ele execute as suas respectivas atribuições. Tá bom? Beleza. Artigo 7º. Os servidores indicados para a composição da CEFAC, a comissão, exercerão suas atribuições, não podendo acumular mais de uma função na mesma comissão, ressalvadas as excepcionalidades
nos termos do parágrafo único desse artigo. Ou seja, lembra que eu tenho, vou voltar lá, o gestor do contrato, um fiscal administrativo e um fiscal técnico? Eu não posso ter um mesmo servidor desempenhando as funções de fiscal administrativo e fiscal técnico na mesma comissão. Ele pode desempenhar essas funções em comissões diferentes, mas não na mesma, exceto isso aqui que diz no parágrafo único, olha só. Quando o gestor do contrato exercer suas atividades na unidade de conservação onde ocorre a concessão, ficará a critério da Coordenação Geral de Uso Público e Negócios, a CEGEUP, vou chamar ela de CEGEUP, tá? A dispensa da obrigatoriedade de indicação de fiscal técnico para a composição da CEFAC do referido contrato. Então, é só neste caso. Então, vou repetir aqui de uma maneira mais simples. Se o gestor do contrato atua na mesma unidade de conservação onde está ocorrendo a concessão, a CEGEUP ela pode decidir não indicar um fiscal técnico, tá, para a CEFAC do contrato. Por quê? Porque o gestor do contrato ele atua ali naquela unidade de conservação. Então, ele basicamente vai atuar como gestor do contrato e como fiscal técnico, tá bem? Artigo 8º. Os membros das comissões contarão com o apoio da DAF para análise dos dados enviados pela concessionária, né? Lembra, a DAF ela gerencia várias comissões e ela vai dar esse suporte para as comissões, tá? E além disso, olha o parágrafo único do artigo 8º. A CEFAC poderá contar com contratação de profissionais especializados para dar prosseguimento à análise de quaisquer documentações caso haja necessidade. Então, ela pode buscar também fora profissionais especializados para dar esse auxílio na análise de documentações, tá? Artigo 9º. Nos termos do artigo 116 da Lei 8.112, de 90, o servidor designado para o encargo de gestor ou fiscal, não especifica se é administrativo ou técnico, então a gente entende que são os dois, não pode se eximir do cumprimento de tais atribuições, observado o parágrafo 2º do artigo 16 dessa instrução normativa, tá? Então, uma vez que ele foi apontado e designado pelo presidente do ICMBio, ele não pode se eximir de cumprir essas atribuições. Aí vem o parágrafo único e diz assim: é facultado ao servidor solicitar à autoridade competente sua substituição, desde que devidamente justificada. Então, ele não pode se eximir do cumprimento das atribuições, mas ele pode sim pedir sua substituição, mas ele tem que justificar, ele tem que apresentar uma justificativa, tá? Vamos responder essa questão aqui pra gente, antes da gente continuar. Sempre que o gestor do contrato exercer suas atividades na unidade de conservação onde ocorre a concessão, será obrigatório indicar um fiscal técnico para a comissão. E aí? Acabamos de falar sobre isso. Está errado, né, gente? Por quê? Quando, tá lá no artigo 7º, a indicação do fiscal técnico ela vai poder ser dispensada, tá? A critério da CEGEUP, lembra da CEGEUP, a Coordenação Geral de Uso Público e Negócios, caso o gestor do contrato exerça suas atividades na unidade de conservação onde ocorre a concessão, tá? Então, está errado o nosso item. Número 10, artigo 10, diz o seguinte: a CEFAC realizará a fiscalização e o monitoramento do contrato de concessão nos aspectos administrativo e técnico sob a coordenação do gestor do contrato, né? Lembrando que tem o gestor do contrato, um fiscal administrativo e um fiscal técnico. Pois é. Ficando a concessionária sujeita ao acompanhamento e à prestação de informações aos fiscais das respectivas áreas técnicas. Então, cabe à concessionária prestar as informações necessárias para os fiscais, quando eles a solicitarem, tá? Parágrafo 1º. A fiscalização do contrato não exclui ou reduz as responsabilidades da concessionária pela execução dos serviços nos termos contratados. Então, não é porque tenha pessoas fiscalizando que a concessionária vai poder atuar de maneira diferente do que foi contratado, tá? E parágrafo 2º, toda diligência, informação e relatório será documentado em processo administrativo próprio. Então, precisa ser documentado todos os procedimentos, tá, que forem realizados pela duração da concessão, pela comissão, pelos fiscais técnicos, administrativos, tudo tem que ser documentado, tá bom?
Artigo 11. Olha só. A CEFAC procederá à fiscalização da execução contratual nos termos e prazos definidos no contrato dos seguintes elementos. Quando a gente fala de fiscalização da execução do contrato, o que a gente está querendo dizer? O que ela tem que fiscalizar? A execução do objeto contratual, o cumprimento dos cronogramas contratuais, a constituição dos seguros e garantias requeridos, a apresentação de projetos, planos e programas que antecedam a realização de obras e a implantação de serviços, a construção, reforma e a entrega das obras, infraestruturas e benfeitorias programadas, a implantação dos instrumentos gerenciais contratados e dos serviços concessionados, a realização das contrapartidas previstas no contrato quando houver, a aferição dos indicadores de desempenho quando houver e a execução dos encargos acessórios de responsabilidade socioambiental quando couber. Então, não é pouca coisa, né? As comissões, elas têm muita coisa para fiscalizar. E lembra que uma comissão, aliás, para cada contrato, né, para cada contrato de concessão, uma comissão dessas será constituída. Por quê? Porque precisa fiscalizar muita coisa. Precisa ter certeza de que está tudo correndo conforme o planejado. E isso é atribuição da CEFAC, tá? Parágrafo único. A CEFAC, sempre que solicitar, terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. Ou seja, a concessionária não pode omitir esse tipo de dado, tá? Sempre que a CEFAC solicitar, vai precisar compartilhar dados relacionados a isso. Contabilidade, recursos econômicos, recursos financeiros, administração, tá certo? Tudo. Tudo bem, gente? Até aqui? Tá todo mundo comigo? Sim, eu sei que a maçante é uma instrução normativa, então ela é detalhada aí nas normas, né? Mas a gente precisa conhecê-la, principalmente porque ela é nova e a gente não sabe como ela vai ser cobrada, tá? Então, até o momento, a gente está falando da importância da CEFAC e você já sabe que para cada contrato de concessão firmado é constituída uma comissão de fiscalização. Essas comissões de fiscalização são compostas pelo gestor e pelos fiscais, administrativo e técnico, e as comissões reportam a quem? A Divisão de Apoio à Fiscalização, que é a DAF, tá certo? Muitas siglas, muitas atribuições. Agora a gente vai falar sobre o que cada pessoinha dentro das comissões vão fazer, tá certo? Mas antes da gente continuar, eu queria te lembrar que o Soma te oferece todo esse suporte para você conseguir essa vaga no ICMBio que você tanto almeja. Então, além de aulas sobre a instrução normativa número 4, você vai encontrar aulas sobre toda a parte específica do edital, tá? Então, acabando essa aula aqui, vem visitar o site do Soma e vem conhecer tudo que a gente tem para te oferecer, tá certo? Mas vamos lá que nós não terminamos, estamos falando dos membros da CEFAC. E olha só, quem são eles? O gestor do contrato, o fiscal administrativo, eu não sei porque que o slide veio cortado ali, mas é o fiscal administrativo e o fiscal técnico. E os artigos 12, 13 e 14 vêm trazer as competências de cada um deles. Então, ao invés de ler o que a letra da lei traz, eu trouxe um resumo, né? Então, o que o gestor do contrato tem como competências? A gestão integrada e estratégica de contratos, tá? Com foco na fiscalização, monitoramento, comunicação e garantia do cumprimento das obrigações contratuais. Então, está dentro do escopo das competências do gestor as atividades relacionadas à coordenação de equipes, supervisão de processos, documentação, comunicação com as partes envolvidas, monitoramento de prazos e condições contratuais, tomada de decisões fundamentadas e alinhamento dos objetivos socioambientais e técnicos. Tá joia? Já o fiscal administrativo, o que ele tem como competências? Fiscalização administrativa de contratos, com foco no acompanhamento financeiro, contábil e documental para garantir a conformidade e o cumprimento das obrigações contratuais. Tá? Então, suas competências abrangem a organização e a verificação das informações financeiras e patrimoniais,
cálculo e monitoramento de seguros e garantias, solicitação de documentação de conformidade, emissão de guias de recolhimento, suporte ao gestor do contrato em processos de reequilíbrio econômico-financeiro e manutenção da regularidade contratual. Então, tudo isso é a atribuição do fiscal administrativo. Já ao fiscal técnico cabe o quê? Fiscalização técnica de contratos, com ênfase na análise, monitoramento e controle de requisitos técnicos e operacionais para assegurar a execução do objeto contratual, tá? Ou seja, o que o fiscal técnico faz? Atividades relacionadas ao acompanhamento da execução física e técnica do contrato, suporte técnico ao gestor, análise de projetos e planos, verificação de manutenção e conservação, comunicação com a concessionária sobre questões técnicas, elaboração de termos e manifestações técnicas e atualização de informações para subsidiar a gestão contratual. Então, eu trouxe para vocês de uma maneira mais visual como que a gente pode diferenciar as responsabilidades desses 3 membros da CEFAC, né, que é a Comissão de Fiscalização. O gestor do contrato, ele tem um foco estratégico e geral, tá? E a sua responsabilidade principal é a coordenação e a supervisão global da execução do contrato, tá? Para ele cabe liderança, tomada de decisão estratégica, tá? Para assegurar a conformidade contratual e o alinhamento com os objetivos institucionais, tá bom? Já o fiscal administrativo, ele tem um foco mais administrativo e financeiro. Sua responsabilidade principal é verificação e controle de aspectos financeiros e formais. Então, ele atua no controle administrativo e financeiro, garantindo que aspectos formais e documentais eles estejam em conformidade. Já o fiscal técnico, né, ele já tem um foco mais técnico e operacional. A ele cabe o quê? O monitoramento técnico do objeto contratual e da execução. Ou seja, ele faz esse controle técnico e operacional, assegurando que os requisitos do contrato sejam cumpridos de forma eficaz e alinhada aos padrões técnicos estabelecidos. Tá bem? E aí, no artigo 15, a instrução normativa diz o seguinte: no monitoramento da execução contratual, a Comissão de Fiscalização acompanhará os indicadores de desempenho estabelecidos no contrato, ou pelo menos os seguintes aspectos. Então, deixa eu falar olhando para vocês rapidinho. A cada contrato de concessão firmado, este contrato pode prever alguns indicadores que devem ser acompanhados, tá? E aí vai estar lá descritinho quais são os critérios, quais são os indicadores que devem ser acompanhados, quais são as metas, né, dos indicadores, e aí cabe à CEFAC acompanhar esses indicadores. Se não houver a definição de indicadores pré-determinados, a instrução normativa prevê um mínimo que deve ser acompanhado. E esse mínimo é o que está trazendo aqui nesse slide, tá? Esses aspectos mínimos. A qualidade e a suficiência dos serviços prestados, a manutenção e a conservação de estruturas e demais áreas, a gestão de resíduos sólidos e o índice de satisfação dos usuários. Então, isso aqui é o mínimo, tá? É o mínimo que será acompanhado pelas comissões de fiscalização, tá? Para além deles estão os indicadores de desempenho que estão previstos no contrato de concessão, tá bom? Já o artigo 16, ele traz uma nova sigla para a gente, que é a COPEA, tá? Já eu digo para vocês o que significa. Mas lembra que COPEA vai estar relacionada com as obras. Faz essa associação aí na sua mente. COPEA está relacionado com obras, tá? Artigo 16 diz assim: a fiscalização de obras realizada pela COPEA, então é ela que faz a fiscalização das obras, não é a CEFAC, é a COPEA, abrangerá a análise de projetos, construção, reforma e entrega das obras, infraestruturas e benfeitorias programadas no contrato de concessão, bem como a avaliação das condições e da segurança dos equipamentos e infraestruturas existentes. Então, quem faz a fiscalização quando envolver obras
né? Quem vai fazer a análise dos projetos, quem vai fazer a análise da construção, da reforma, da entrega, da infraestrutura e da qualidade, da condição dessas obras, dessas benfeitorias, dessas infraestruturas novas ou existentes, vai ser a Copea, tá? Parágrafo 1º. O gestor do contrato, que é aquele membro da CEFAC, a outra comissão, solicitará à Copea a análise de projetos, obras e ou, quando do recebimento de serviços ou comunicações da concessionária que demandem análise dessa coordenação. Então, a Copea ela atuará mediante provocação. Se a CEFAC acha que há necessidade, ela vai provocar a Copea para que ela faça essa análise ou o que quer que seja necessário, tá? E aí a Copea terá até 30 dias para realizar as vistorias técnicas solicitadas e emitir pareceres técnicos quanto à infraestrutura, obras e projetos de engenharia e arquitetura solicitados. Então, uma vez que ela foi provocada, ela tem 30 dias para realizar as vistorias e emitir os pareceres técnicos, tá? E, parágrafo 3º, as vistorias realizadas pela Copea deverão ser preferencialmente acompanhadas pelo fiscal técnico do contrato, a fim de que a avaliação comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. Então, a CEFAC, lembra, provoca a atuação da Copea via gestor. É o gestor do contrato, membro da CEFAC, que vai fazer essa solicitação à Copea. Aí a Copea vai precisar fazer o quê? Visitação para fazer as análises, vistorias técnicas. E aí a instrução normativa determina que é preferível que a Copea seja acompanhada por um membro da CEFAC, que no caso seria o fiscal técnico do contrato. Mas lembrando que é uma sugestão, é preferível, mas não é obrigatório, vamos chamar assim, tá certo? Artigo 17. A Copea deverá apresentar ao gestor do contrato informações relacionadas às obras e projetos de engenharia relacionados aos contratos de concessão em até 15 dias úteis da solicitação de informações emitida pelo gestor do contrato, para fins de elaboração de relatórios de fiscalização e gestão do contrato. Então, vamos lembrar, se a Copea for acionada para fazer vistoria e emitir parecer, quanto tempo ela tem? 30 dias. Mas, se o gestor do contrato pediu apenas informações relacionadas às obras e aos projetos de engenharia que estão ali envolvidos no contrato, ela tem 15 dias para disponibilizar essas informações, tá? Então o tempo é mais curto porque ela tem menos coisa para fazer, tá certo? Questãozinha de prova, olha só. No monitoramento da execução contratual, a CEFAC deve acompanhar os indicadores de desempenho estabelecidos no contrato, incluindo a gestão de resíduos sólidos. E aí? Lembrem que a gente falou que a CEFAC deve acompanhar os indicadores estabelecidos no contrato e, se não houver indicadores, ela tem um rol mínimo de coisas que ela deve acompanhar, monitorar. Lembra? E uma dessas coisas mínimas, um dos aspectos mínimos que devem ser acompanhados é a gestão dos resíduos sólidos. Isso está lá no inciso 3 do artigo 15. Portanto, esse item aqui está correto. Tudo bem? E aí, gente? Pesado, né? Eu vim aqui falar com vocês pessoalmente o que é Copea, que eu tô falando Copea, e não tinha explicado. O que é a Copea? Então, é um outro órgão, né? Copea, Coordenação de Obras e Projetos de Engenharia e Arquitetura. Então, toda vez que eu falar Copea daqui pra frente, pensem que eu tô falando de obras e projetos de arquitetura, engenharia, então a gente tá falando de obras, de infraestrutura, tá? Ela é acionada pelo gestor do contrato, membro da CEFAC, quando há obras, infraestrutura envolvidas no contrato de concessão, tá certo? A nossa aula vai continuar, mas não vai ser por aqui, tá? Essa aula agora termina e eu agradeço você pela sua companhia, eu espero que você tenha aprendido bastante
E saiba que essa aula continua, mas essa aula agora vai continuar lá no site do Soma para os nossos alunos. Então, mais uma vez, eu venho te convidar para ser nosso aluno, porque além da continuação dessa aula, você vai encontrar aulas para toda a parte específica do edital do concurso do ICMBio. Então, vem ser Soma, tá certo? De novo, obrigada pela sua companhia, pela sua disponibilidade. Se você ficou com alguma pergunta, se você quer fazer algum comentário, meu arrobinha vai aparecer aqui embaixo e você pode sim entrar em contato, tá bom? Aos meus alunos, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais, gente!